Isso aí, galera. Voltando aos nossos estudos sobre a tabela periódica, nós estávamos falando sobre as propriedades dos elementos químicos, já falamos sobre raio atômico e raio iônico, e agora nós vamos falar sobre a energia de ionização. Tá? O que consiste aí a energia de ionização? Se a gente seguir o modelo de Bohr, quando um átomo, no seu estado fundamental, absorve energia, né, os elétrons eles podem ser transferidos de um nível para outro mais energético. Então, o elétron está lá orbitando o átomo. Ele recebe energia, ele pula, né, um nível no seu orbital, tá? Esse salto só acontece quando ele absorve energia. E ele se afasta do núcleo. Por isso que quando ele absorve energia, ele fica mais forte e ele se afasta do núcleo. Então, se a energia fornecida for suficientemente alta, a gente também pode remover completamente um elétron do átomo, tá? E essa energia de remoção de um elétron do átomo, a gente chama de processo de ionização, tá? Que é a retirada de um elétron do átomo. E essa energia ela pode ser definida como a quantidade mínima necessária para remover um elétron de um átomo em seu estado fundamental, isto é, gasoso, isolado e livre, da influência de átomos vizinhos. Quando a gente fala livre da influência de átomos vizinhos, nós estamos falando do átomo puro. Ele não vai estar envolvido em uma ligação química, tá certo? Então, de maneira geral, a gente pode dizer que essa propriedade ela é inversamente proporcional ao quê? Ao raio atômico. Lembra que eu falei para vocês que eu ia falar muito de raio atômico? Pois é. Por que ela é inversamente proporcional ao raio atômico? Porque quanto maior a gente aumenta o raio atômico, mais afastado o núcleo é com relação ao nível energético mais externo, ou seja, na camada de valência. Então, quanto mais distante do núcleo, menor é a atração entre prótons e os elétrons de valência. Por isso, é muito mais fácil você retirar um elétron dele. Tá? Sendo assim, a energia menor vai ser a energia de ionização do átomo. Vamos olhar a tabela periódica. Observe essa seta aqui. Essa seta está crescendo nessa direção, certo? E crescendo nessa direção. O que elas nos diz? Que aqui a gente tem pouca energia, ou seja, energia baixa, e está crescendo. E aqui nós temos energia baixa e está crescendo, tá? Ou seja, o frâncio, aqui embaixo, na extremidade da tabela periódica, ele é o elemento que possui a menor energia de ionização, porque os seus elétrons estão muito distantes aí do seu próton, né? Então é muito fácil você arrancar um elétron dele, tá? E é isso a gente falando no período. No grupo, né? Por exemplo, se a gente comparar o grupo, o organélcio aqui vai ter uma energia de ionização muito mais baixo, tá? Do que o hélio, por exemplo, porque ele tem um raio maior, como ele tem um raio maior, ele apresenta uma energia de ionização menor do que o hélio, por exemplo. Então, na tabela periódica, o elemento que possui a maior energia de ionização, ou seja, o elemento que a gente precisa fornecer a maior quantidade de energia para se retirar um elétron do átomo dele, é o hélio. Tá? Por quê? Porque o hélio ele tem um núcleo muito pequeno, por ele ter um raio atômico muito pequeno, por ele ter um raio atômico muito pequeno, é muito fácil de se retirar um elétron dele, tá? E aí a gente consegue ter aí essa tabelinha aqui, ó, que a primeira energia de ionização, ela corresponde à energia necessária para tirar o primeiro elétron do átomo. Assim, a segunda energia de ionização, que vai ser necessária para tirar outro elétron, do cátion, no caso,
resultante da primeira ionização é muito maior, tá? Então, a primeira energia de ionização, segunda energia de ionização, terceira energia de ionização e assim por diante. Então, da primeira para a segunda, a gente precisa fornecer mais energia. Da segunda para a terceira, a gente precisa fornecer muito mais energia. E assim, consequentemente. Então, sempre é necessário fornecer muito mais energia conforme você tira elétrons aí do átomo, tá? Então, quanto mais energia for fornecida ao átomo, mais fácil será de retirar o elétron seguinte. A cada elétron retirado, a atração do núcleo sobre os elétrons restantes ela aumenta, provoca um aumento de energia de ionização, tá? Então, desse jeito, a gente pode afirmar que a primeira energia de ionização é sempre a menor do que a segunda e consequentemente, tá? Aí a gente tem uma tabelinha aqui, ó. Né? Essa tabelinha aqui é a energia de ionização dos elementos do terceiro período. Qual que é o terceiro período? Começa no sódio e termina no argônio. Olha como essas energias sobem, tá? Não só verticalmente como horizontalmente, né? A primeira energia de ionização do sódio começa com 496 kJ por mol. E a última vai para 20.117 kJ por mol. Olha como cresceu. Aqui já é 10 vezes maior, né? Aqui é um pouquinho só mais maior. E aqui já eu acho que chega a ser, acho que 50 vezes maior do que essa daqui, tá? E se a gente comparar os elementos, né? Você vai ter que a primeira energia de ionização do sódio ela é bem menor do que a primeira energia de ionização do argônio. Por quê? O sódio apresenta o menor raio atômico. Então, sempre vai utilizar o raio atômico como base para calcular as outras propriedades periódicas. Beleza? Vamos para eletronegatividade. Essa é muito importante, tá? Porque ela fala sobre a propriedade que ela vai ser relacionada à tendência que o núcleo tem de atrair elétrons envolvidos em uma ligação quando combinado a outro átomo. Ou seja, diferente aí do que a gente acabou de ver da afinidade da energia de ionização, que era em um átomo livre, a eletronegatividade vai estar relacionada ao átomo quando ele estiver em uma ligação química, tá? Então, quando tiver em uma ligação química, eletronegatividade. Então, o átomo que atrai o elétron com maior intensidade é o mais eletronegativo. E o que o atrai de forma menos intensa é o de menor eletronegatividade, tá? Em outras palavras, quando menor a distância do núcleo, tá? Menor a distância do núcleo do átomo e a eletrosfera, maior a tendência de atração dos elétrons. Portanto, quanto menor o raio atômico, maior é a sua eletronegatividade. Tendo explicitado isso, observemos isso. Como os gases nobres eles são estáveis, então eles não apresentam eletronegatividades. Por quê? Como já foi dito, os gases nobres apresentam um octeto completo, por isso eles não participam de ligações químicas. Logo, não apresentam eletronegatividade. Por isso que essa parte aqui da tabela ela está branca, ó, porque ela não participa. Então, o átomo mais eletronegativo da tabela periódica é o flúor, tá? Porque ele possui o menor raio atômico, tá? Ele faz ligações químicas com outros elementos, então ele possui a maior eletronegatividade quando comparado com outros elétrons. Beleza? E aqui, com essas setinhas, ó, ela indica que do frâncio por organélcio, a eletronegatividade aumenta. Então, no período, o frâncio ele é o menos eletronegativo. No período, o Célcio é o menos eletronegativo. Nesse período, o hidrogênio é menos eletronegativo que o hélio. Nesse período, o lítio é menos eletronegativo do que o flúor. Tá? Assim por diante. Se bem que eu acabei de falar que os gases nobres não participam, né? Então não posso comparar o hidrogênio com o hélio. E, se a gente olhar no grupo, o flúor ele é mais eletronegativo que o tecnésio.
tá? O boro é mais eletronegativo que esse NH aqui que eu não lembro o nome. E assim por diante. O berílio é mais eletronegativo que o rádio, tá bom? Aí tem um carinha chamado Linus Pauling, que ele é um cara muito inteligente que viveu até pouco tempo atrás. Prêmio Nobel de Química. Ele contribuiu aí para o estudo de ligações químicas das substâncias inorgânicas. Ele ajudou no mapeamento do DNA também. Não lembro exatamente o que ele fez, mas ele ajudou. Ele estabeleceu aí, ele conseguiu quantificar a eletronegatividade dos elementos, né? Então, ele apresentou a tendência que os elementos têm de perder ou ganhar elétrons, tá? Ele quantificou isso. E ele apresentou essa escala conhecida, né? Que é a escala mais conhecida, tá? E os seus valores são provenientes de uma relação de energia de ionização e afinidade eletrônica dos elementos. Então, o hidrogênio aqui ele tem como base, né, 2,2, e os outros elementos, geralmente o hidrogênio ele é tido como, digamos assim, um centro, né? Porque o hidrogênio ele é o único elemento que não tem uma família, então ele é tido aí como uma espécie de base para fazer outras medições. Então, o hidrogênio é a base, 2,2, e aí abaixo dele tem alguns elementos, por exemplo, esses elementos aqui são os menos eletronegativos, aí você vai aumentando até chegar aqui, ó, nos elementos mais eletronegativos, tá? E, para finalizar, a afinidade eletrônica, tá? Que para alguns átomos, eles vão ter aí uma facilidade em adquirir um ou mais elétrons para formar um íon negativo. A gente pode dizer que a afinidade eletrônica ela vai ser o contrário da energia de ionização. O que a energia de ionização dizia para a gente? Que era a facilidade, ela mede a energia necessária para retirar um elétron da camada de valência. Isso é energia de ionização. A afinidade eletrônica, ela vai calcular a quantidade de energia liberada, olha aqui, ó, quando um átomo no estado fundamental, isolado e gasoso, veja, sem ligação química, recebe um elétron e transforma-se num ânion, né? Ou seja, fica negativo, possui uma carga negativa. A gente chama isso de afinidade eletrônica, tá? Então ela vai ser o contrário da energia de ionização e parecida com a eletronegatividade. Por quê? De novo, o raio, tá? Vamos aqui começar do começo. Na tabela periódica, a tendência da afinidade eletrônica é a mesma da eletronegatividade. E pode até parecer, como eu já falei, que elas correspondem à mesma propriedade. Porém, o que difere é o fato da eletronegatividade ser um parâmetro que se aplica somente a átomos e moléculas em ligações químicas, e a afinidade eletrônica é uma quantidade de energia para átomos isolados. Tá? E a afinidade eletrônica ela vai aumentar com o quê? Ela vai aumentar de acordo com, só colocar isso daqui, o raio atômico, né? Você sobe o raio atômico, você aumenta a afinidade eletrônica, tá? Então o frâncio, ele tem pouca afinidade eletrônica comparado com o tecnécio. E o flúor tem muita afinidade eletrônica se comparada com o tecnécio. Porém, o cloro, de uma maneira aí bem curiosa, ele apresenta uma afinidade eletrônica maior do que o flúor, tá? Eu acho que tem a diferença aí está no elétron, na quantidade de prótons dele. Por ele ter um pouco mais prótons do que o flúor, ele apresenta uma afinidade eletrônica maior do que o flúor, tá? Mas o flúor ainda é o elemento mais eletronegativo. Voltando aqui, olha só essa representação. A gente tem o núcleo do átomo
e um elétron entrando e energia saindo. Lembra que para você retirar um elétron, você precisa fornecer energia? Então, o contrário é verdadeiro. Para você colocar um elétron dentro de um átomo, esse elétron ele tem que perder energia. Quando ele perde energia, é porque o núcleo consegue atrair mais ele, porque ele está com pouca energia, então ele precisa de energia. Então, o elétron ele é atraído pelo núcleo e ele libera energia, tá? Então, essa ondinha aqui significa liberar energia, tá? E a gente tem que sempre ter como base, como eu falei, o raio, porque isso só é possível de acordo com o raio. Então, elementos com raio pequeno têm maior afinidade eletrônica do que elementos com raio grande, tá? E, assim como na eletronegatividade, os gases nobres não apresentam tendência de receber elétrons porque ele está com o octeto completo. Eles são átomos estáveis e geralmente não participam de ligações químicas, tá bom? E é isso aí. Acabamos nossas aulas sobre propriedades periódicas. Espero ter elucidado as dúvidas de vocês. Qualquer coisa vocês me procurem e até a nossa próxima aula. Tchau!